Fala, torcida do Palmeiras ligada aqui no canal. Tem muita grana chegando no Verdão. Quer saber o que aconteceu? Assiste o vídeo até o final, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e bora pra notícia. Vai entrar mais dinheiro nos cofres do Verdão. Marina Buffon volta pra tela e vai nos atualizar sobre 2 novos patrocinadores na camisa do clube. É isso? É isso sim, Michele. Palmeiras está em vias de fechar com 2 empresas, segundo nossa apuração aqui da TV Gazeta, uma empresa de venda de consórcios e outra empresa que fabrica essas scooters elétricas que a gente vê nas ruas, principalmente aqui em São Paulo, né? Uma dessas empresas, então, a de venda de consórcios vai ficar aqui e a de venda de scooters vai ficar na parte de trás do calção masculino. Juntando esses 2 novos patrocinadores que devem ser anunciados muito em breve, segundo a apuração aqui da TV Gazeta, juntando com esses outros patrocinadores da camisa do clube, do uniforme do clube, vai ser ultrapassado 300 milhões de reais em patrocínios. Claro, ainda tendo toda a questão de publicidade aqui no Allianz Parque, também com direitos de outras situações, mas só de patrocínio, a camisa do Palmeiras vai ultrapassar os 300 milhões de reais, uma das camisas mais caras do futebol brasileiro. Michele. Muito bem. Quando a fase é boa, né? Dinheiro chama dinheiro, né, Dinheiro Miriam? chama dinheiro. E assim, além de tudo, a competência do trabalho feito pelo Palmeiras. O patrocinador, ele vai querer colocar a marca dele onde tem visibilidade. Claro. O Palmeiras é marca de visibilidade hoje. O Palmeiras só perde pro Flamengo, né? O Flamengo é campeão de patrocínio. A receita do Flamengo na sua camisa é imbatível, é número 1 do Brasil. Aí depois vem o Palmeiras. Mas esses patrocínios que a Leila está trazendo para o Palmeiras, claro que são bons patrocínios. Isso é muito bom, porque aí o Palmeiras não fica só dependendo da empresa da tia Leila. Você vê que tem outras empresas que também estão ali, né? A camisa do Palmeiras é muito forte, né? Muito forte. É muito pesada, quer dizer, tenho certeza que faz fila para poder patrocinar a camisa do Verdão. Tanto é pesada que os patrocinadores chegaram a um ponto que a empresa da presidente do Palmeiras não pode mais concorrer no aspecto financeiro. Né? Já não entra mais na camisa do uniforme do Palmeiras. Já não há mais essa ajuda. Ela colocou a marca dela lá e apareceram empresas que pagaram mais do que a própria marca pagaria. E ela respeitou isso e agradeceu também, né? Porque, enfim. O bicho tá pegando, né? Amanhã tem o julgamento do recurso do Abel. Ele que foi suspenso, né, por 8 jogos pelas expulsões contra Fluminense e São Paulo. Já cumpriu 3, Igor pode me corrigir, mas já tinha cumprido 2 e ficou fora agora do derby também. Então tem toda essa expectativa. Além de tudo que aconteceu no clássico também, né, Igor? 4 jogadores denunciados por parte do Corinthians. No lado do Palmeiras, a pena foi bem mais leve, né? A denúncia foi bem mais leve. Ainda tem o caso do preparador também do Corinthians. Como é que está essa semana aí atribulada do STJD? Então, o negócio está animado por aqui. Há quem gosta, há quem não gosta, mas para mim tem assunto. Sinal que a cobertura vai ser extensa. Mas só para a gente resumir, então, o cenário, primeiro em relação ao Abel Ferreira, né? Amanhã vai ter a sessão do Pleno, mais conhecido como quarta-feira, 10 horas da manhã, estaremos lá e vocês, inclusive, podem acompanhar tudo por aqui no nosso canal UOL, que certamente traremos todas as atualizações e bastidores dessa ocasião. Julgamento do Abel, né, desses 2 processos, são 2 processos, por isso que isso tudo resultou numa punição de 8 jogos. De fato, se acertou, né, falou corretamente aí em relação ao 3º jogo cumprido já no final de semana, então tem aí dos 8, 5 pendentes, sendo que em um dos processos tem dois jogos daquele processo do jogo contra o Fluminense estão intactos, então estão ali, né? Ele cumpriu só automático, então tem mais um. E o que o Abel acabou cumprindo contra o Corinthians é relativo à expulsão contra o São Paulo, dessa cena aí, ele dando bico na bola também depois de tomar o cartão do Daron. Então, esse processo é o processo mais grave para o Abel e também tem o julgamento do Carrascal. Então, são os processos que estão chamando mais atenção na pauta dessa quarta-feira do Pleno. E aí a gente ontem já teve a denúncia em mãos, né, oficializada, dos eventos relacionados ao derby do final de semana. O que isso quer dizer? Tanto a pauta do Abel na quarta, quanto a denúncia já pronta e protocolada do jogo contra o clássico aí, Corinthians e Palmeiras, que o STJD está com o pé no acelerador. E aí esses setores, né, não só
o pessoal que julga, mas também a Procuradoria está tentando acelerar os processos, tentando receber mais rápido as súmulas, material em vídeo, formular logo as denúncias para conseguir pautar logo o mais rápido possível essa questão. Então, só um parêntese em relação à atuação do tribunal, a gente criticou muito, de fato, com razão, principalmente no caso do Bruno Henrique ano passado, né? Claro que tem uma natureza diferente, né? Não está relativa à partida em si, mas em geral os processos demoravam muito mais do que a gente não teria normalmente uma denúncia do derby já numa segunda-feira à noite de um jogo que aconteceu no domingo. Então, realmente, o pessoal acelerou para poder pautar isso logo. E aí, o que diz propriamente a denúncia, né? Você falou. Jogadores do Corinthians, basicamente, denunciados aí, do Palmeiras, só uma questão que pode envolver o artigo relativo à rixa, que pode resultar em caso de condenação em multa, né? Mas aí, para a gente lembrar, os dois que foram expulsos, né? O volante André e o Mateuzinho. No caso do André, o artigo 258 do CBJD, que é o agir de forma contrária à ética desportiva, porque ele resolveu lá pegar onde não devia, exibir coisas impróprias para menores aí no meio do jogo, e aí pode pegar de 1 a 6 jogos de suspensão. Mateuzinho acabou enquadrado no artigo de agressão física, e aí pode pegar de 4 a 12. Inclusive foi nesse artigo que o Carrascal foi enquadrado também na expulsão na Supercopa. O goleiro Hugo Souza, e aí precisamos ficar atentos a essa tendência que o tribunal está reforçando também. Declarações depois da partida que possam indicar algum tipo de favorecimento, aquele papo de roubo, o juiz está nos ajudando, nos apitando para a gente e tal. Isso vai ser... Eles já estavam denunciando, mas vão fazer de forma mais intencional, de forma mais corriqueira, essa questão de pegar jogadores aí e denunciá-los por declarações. Então o Hugo foi flagrado e foi enquadrado nesse artigo 243F, ofender a honra dos árbitros por fato relacionado ao desporto, 1 a 6 jogos de punição, se for condenado. Ainda tem Breno Bidon, confusão lá naquele túnel, né? Empurrou, tal, enquadrado no artigo 250, que é ato hostil, e aí essa punição pode ir de 1 a 3 jogos. E o preparador de goleiros, para fechar a leva de pessoas naturais, né? Pessoas físicas aí, enquadrado também o preparador de goleiros Luiz Fernando Santos, no artigo 257, que aí por participar de rixa, tumulto, conta daquela situação lá no túnel, pode pegar então de 1 a 10 jogos. Para os clubes, o Palmeiras foi denunciado no artigo 257, essa da rixa também, mas como a pena, caso não seja possível identificar responsáveis, a pena acaba sendo de multa de até R$20 mil. O Corinthians também está incluído nessa questão. A questão com o Corinthians é que pode ser pior, mais grave, né, a punição, por 2 fatores. O drone, com a Peppa Pig lá, voando. Então, a Procuradoria defende até a perda de mando de campo, aí, com base no artigo 213 do CBJD. Tirar o mando de campo aí, quantos serão, depende dos jogadores. Mas também punir o Corinthians de alguma forma por conta de injúria racial, flagrada num vídeo lá contra o goleiro Carlos Miguel do Palmeiras. Então, 243G, esse artigo da injúria racial, 213 da desordem, 257 da rixa. Tudo isso pode gerar um combo aí de problemas maiores para o Corinthians dentro desse julgamento, além, claro, de perder os jogadores envolvidos aí nessa confusão que eu já mencionei. 2 pontos rapidamente, porque tem o preparador de goleiros do Corinthians e o Bidon. A confusão ali, as imagens que a gente viu no vestiário. Eles brigaram entre eles brigaram com funcionários e jogadores do Corinthians. Então, quer dizer, um preparador de goleiros do Corinthians e o jogador do Corinthians e do Palmeiras ninguém. Isso gera reclamação por parte do Corinthians. E no caso, o Igor ressaltou a questão envolvendo o Hugo Souza por declarações, né, que colocam em suspeição uma arbitragem ou as decisões, seja do árbitro em campo ou do VAR. O mesmo diz respeito ao Rogério Ceni, técnico do Bahia, né, Igor? Foi denunciado também pelo que aconteceu depois do jogo contra o Mirassol, veio nesse combo aí de denúncias sérias nesse final de semana, então é algo que a gente falava até na discussão sobre Liga, né, que pode ser o futuro da Liga, tal, da CBF, dos tribunais aí desportivos de olho nessa questão da depreciação do produto por meio de declarações, então tá a prova que eles estão realmente olhando para isso tudo, com essas 2 denúncias, essa também que o Eudes mencionou, em relação ao jogo contra o Mirassol. Palmeiras deve ter 2 novidades para enfrentar o Sporting Cristal. O confronto diante do Sporting Cristal do Peru pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Desfalque contra o Corinthians por suspensão, Arias é a volta considerada certa. Outra novidade deve ser Vitor Roque, que vem desfalcando o time algumas rodadas. Ainda em transição entre parte física e técnica, o Tigrinho treinou pelo 2º dia consecutivo de forma integral junto dos companheiros. A última partida do atacante ocorreu há 3 semanas por conta de uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo.
Assim, o técnico Abel Ferreira deve mandar a campo a seguinte escalação: Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur ou Kelvin, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Alan e Arias, Maurício ou Vitor Roque e Flaco Lopes. Nesta terça, os jogadores iniciam as atividades com um trabalho técnico e tático de ataque contra a defesa. Em seguida, houve enfrentamento de times com 5 contra 5. Nesta quarta, Abel Ferreira comandará mais uma atividade na academia de futebol antes do confronto diante do Sport Cristal, que vai ocorrer às 7 horas de quinta-feira no Allianz Parque. O Palmeiras precisa da vitória após empatar o primeiro jogo fora de casa com o Júnior por 1-1. Essas foram as notícias do Palmeiras. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.